Olá, estudantes, bem-vindo a mais uma aula de História. Vamos dar continuidade hoje à aula sobre o Renascimento e as reformas. As reformas, nesse caso, são as reformas protestantes, movimento religioso que deu início com Lutero na Alemanha, seguido por João Calvino e outros religiosos. Claro que também, antes disso, estudamos sobre o Renascimento, sobre o movimento cultural e político na Europa, uma série de mudanças, surgimento de novos pintores, como eu comentei na aula passada, Leonardo da Vinci, de novas teorias como o heliocentrismo, o antropocentrismo, entre outros assuntos. Então aqui, vejam na imagem, na página 205, difusão das reformas religiosas na Europa. Então você tem aqui, segundo a legenda, países com a maioria católica, países que tinham alguma influência muçulmana, país anglicano, que se limita basicamente à Inglaterra, né? E a influência também dos calvinistas na Escócia. E você tem na França ali uma mistura entre católicos e calvinistas e protestantes. Isso vai ser um problema, né? Que vai haver muitas batalhas entre esses dois grupos, ambos cristãos, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu. Noite de São Bartolomeu é um desses problemas. Em 1572, ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Então você veja que na França, durante o reinado do rei Carlos IX, você vai ver aí um massacre, né, que vai envolver católicos e protestantes, que vamos ter mais de 20 mil huguenotes, né, que era como eram chamados os protestantes, mortos pelos católicos. Então você vai ter aí uma guerra religiosa entre católicos e protestantes em função desse contexto aí de novas igrejas, as igrejas chamadas igrejas protestantes. Então você tem aqui uma série de medidas adotadas pela Igreja Católica para tentar barrar esse movimento protestante nessas igrejas protestantes, que aqui no Brasil nós chamamos de igrejas evangélicas, né, os chamados crentes. Uma dessas medidas adotada pela Igreja Católica foi a criação da Ordem dos Jesuítas, né, Inácio de Loyola cria essa Companhia de Jesus, conhecida como a Ordem dos Jesuítas, uma ordem bem organizada, bem disciplinada, que vai tentar levar a palavra de Deus pelo viés católico aí ao mundo europeu. E você tem o Concílio de Trento, em 1545, organizado pelo Papa Paulo III, que convoca esse concílio. O que é um concílio? O concílio é uma reunião de bispos, né, para decidir sobre a estrutura, sobre as prioridades da igreja. Então você vê o que foi acordado nesse concílio, nessa reunião de bispos na cidade de Trento. Acordado o seguinte: mantiveram-se os 7 sacramentos católicos: batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, penitência, né? A concessão de indulgência foi legitimada, confirmou-se a salvação humana dependendo da fé em Deus e boas ações, né? Você vê que os protestantes, eles pregavam que apenas a fé salva, né? Basta você ter fé. Já os católicos vão dizer fé e boas ações, ou seja, fé e obra, né? A doutrina da predestinação foi rejeitada, reafirmou-se o dogma cristão, tendo como fonte a Bíblia, né? O Papa manteve sua posição de sucessor de São Pedro, né? Ou seja, representante da Igreja na Terra. Confirmou-se a presença de Cristo na Eucaristia. Então, volta da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, né? Uma instituição católica que vai perseguir hereges, vai perseguir, julgar e condenar aqueles que não professam da fé católica, né? Então isso vai ser reativado. Então a Contra-Reforma revigorou a Igreja, né? E conseguiu recuperar, pelo menos parcialmente, parte dos seus domínios, seu território. Então é isso, essa aula mais curta, apenas para a gente concluir esse assunto. Aqui você tem atividade, né? Bom estudo e aproveitem.